Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Quase 3.000 professores contratados devem fazer hoje a prova de avaliação docente, um exame que motivou a convocação de concentrações de professores e de uma greve para a qual os sindicatos esperam uma adesão significativa. 2.863 candidatos. E este é o número de professores inscritos para a prova de avaliação de capacidades e conhecimentos. Para contestar a sua realização, a FENPROF e outras 6 organizações sindicais marcaram para hoje uma greve que abrange os docentes convocados para vigiarem as provas. Mário Nogueira, da FENPROF, espera uma adesão muito significativa e demarca-se de eventuais cenas violentas que possam ocorrer, quer partam do Ministério da Educação, da Polícia ou de outras pessoas. E diz ainda que não faz sentido convocar outro tipo de greve e é um protesto contra a prova, por isso o pré-aviso só abrange quem está de serviço. Respondendo à crítica do pré-aviso de greve, apenas abranger os professores que estarão na vigilância das provas. A Associação de Defesa do Consumidor, a ADECO, chumbou quase metade das 26 refeições de bacalhau de takeaway testadas devido à má qualidade de fabrico ou conservação, embora não tenham sido detectadas bactérias que ponham em causa a saúde. Os resultados do estudo a publicar na próxima edição da revista Proteste indicam que 12 das refeições prontas de bacalhau apresentaram resultados negativos ao nível da contagem de micro-organismos a 30 graus, indicador que dá uma ideia de contaminação geral do produto e do estado de conservação. Foram analisadas 26 refeições adquiridas em cadeias de supermercados ou lojas das zonas de Lisboa e Porto. A ADECO recorda que se recomenda que as refeições refrigeradas sejam mantidas no expositor a uma temperatura entre os 0 e os 4 graus, enquanto os pratos quentes devem ser conservados acima de 65 graus. Na análise às temperaturas dos expositores e das refeições, foram encontradas temperaturas propícias ao desenvolvimento de micróbios. Segundo o estudo, foram ainda detectadas em 6 refeições de bacalhau presenças indesejáveis da bactéria Enterobacteria cai, que habita no intestino do homem e dos animais e que é considerada um indicador que avalia a qualidade higiênica. A ADECO refere que os resultados podem ser interpretados como um sinal de lacunas ao nível da higiene, cozedura inadequada ou contaminação posterior e de temperaturas de conservação demasiado elevadas. Falta de higiene do funcionário que manipula os alimentos, dos utensílios ou das bancadas podem contribuir para as falhas detectadas. A Associação de Defesa do Consumidor lembra que as intoxicações alimentares têm geralmente origem no desconhecimento ou descuido pelas regras básicas de higiene, tendo o estudo concluído que há falta de conhecimento ou negligência quanto às regras a cumprir. As refeições chumbadas foram compradas em lojas das cadeias Celeiro, Continente, El Corte Inglês, Jumbo, Pão de Açúcar, Pingo Doce e Supercor, segundo a ADECO. Os resultados do estudo foram já enviados para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Mudaram de nome nos primeiros 9 meses deste ano. Muitas delas para acrescentar apelidos, um processo que envolve tanto adultos como crianças e que custa 200 €. Segundo números oficiais do Instituto dos Registros e Notariado do Ministério da Justiça, até setembro deste ano tinham sido decididos 536 processos de alteração de nome. Os números não diferem muito dos registados em anos anteriores. Em 2013 mudaram o nome 661 pessoas, em 2012 foram 881 e em 2011 chegou-se aos 856 casos. O processo de mudanças de nome foi simplificado na década passada, mas é dos emolumentos mais caros, só superado pelo processo de nacionalidade, fazendo-se mediante requerimento à Conservatória dos Registros Centrais. Os motivos de alteração são muito diversos, mas têm destaque o adicionar apelidos de família que não foram escolhidos no momento do registro de nascimento. A conservadora adjunta da Conservatória dos Registros Centrais, Sandra Monteiro, explicou que tal deve-se ao facto de hoje ser possível registar um filho logo a seguir ao nascimento, pelo que muitas vezes depois em casa os avós e outra família confrontam com a falta de apelidos.
Outro dos motivos, adiantou, é a harmonização de nomes de lusodescendentes, porque até 1982 a lei não permitia que filhos de imigrantes usassem em Portugal nomes próprios estrangeiros. Sandra Monteiro dá o exemplo do nome Sylvie, que em Portugal tinha obrigatoriamente de passar a Sílvia. Hoje, a Sylvie que passou a Sílvia pode pedir para passar a Sylvie de novo. Mais comuns ainda são os casos de pessoas que querem suprimir um apelido paterno ou materno, ou ainda adultos que querem acabar com um primeiro nome que nunca usaram e que só o têm porque foi a escolha dos padrinhos que os pais não quiseram contrariar. De acordo com a responsável, os números sobre mudanças de nome não incluem as mudanças de nome por mudança de sexo, já que quando se faz o pedido para a operação, o requerente indica logo qual o novo nome que pretende adotar. Mas incluem casos, porque também os há, de pessoas que mudam de nome e que depois fazem novo requerimento para voltar ao nome inicial por não conseguirem passar a nova identidade. E outros casos estarão nos arquivos da Conservatória dos Registros Centrais, porque desde 2009 até agora mudaram o nome 4.605 pessoas, a mostrar que, ao contrário do que se dizia no passado, o nome não tem de acompanhar as pessoas ao longo da vida. E como é habitual, à sexta-feira temos o comentário desportivo com Gil Nunes. Gil, muito boa tarde, obrigado desde já pela tua presença. Começamos este comentário com o rescaldo do clássico do fim de semana passado, Porto-Benfica. Digamos que foi um jogo que o Futebol Clube do Porto começou a ganhar por 1-0, passa a expressão, e acabou por perder da forma que todos nós sabemos. Relembro que na semana passada também tinhas dito que o Porto partia como favorito. Sim, enganei-me. O Futebol Clube do Porto entrou muito bem no jogo. A estratégia foi muito bem pensada nos bastidores, ou seja, aqueles lançamentos para as entradas dos médios, para a subida dos médios e para a conquista desses espaços mais recuados por parte do Benfica, aproveitando um pouco o adiantamento do Benfica, foi muito bem pensada. No entanto, Jorge Jesus mandou a equipa subir, pressionou um bocadinho mais alto. O posicionamento de Gaetano no miolo também ajudou muito ao reposicionamento da equipa do Benfica. E depois o Benfica teve também alguma sorte do jogo ao obter o gol de uma forma algo fortuita. A partir daí o Benfica controlou, deixou-se ser dominado quando tinha que ser, e o Futebol Clube do Porto enverdou pelo jogo que começa a ser obsessivo e compulsivo, que é o ataque pelas alas, bola sempre nas alas, e com isso acaba por ser uma presa fácil. Portanto, falta ao Futebol Clube do Porto mais soluções, sobretudo a nível do jogo, durante o jogo, tentar encontrar mais soluções de forma a ser uma equipa menos previsível e que com isso deixe de estar tão ao alcance de adversários de maior gabarito, como é o caso do Benfica. Era precisamente isso também que te ia questionar, que te ia perguntar, o que é que falta a este Porto? O Futebol Clube do Porto, penso que faltam soluções a nível de jogo. O Futebol do Porto tem enverdado por um jogo muito compulsivo pelas alas, falta mais jogo interior, falta testar mais soluções também a nível de bolas paradas, falta melhorar a nível de transições defensivas. O que temos visto é um menu muito pouco recheado até agora. A vinda de Lopetegui trouxe um estilo de jogo que, apesar de ser bonito em certas partes do jogo e que potencia muito o valor dos alas do Futebol Clube do Porto, que são, de facto, o Futebol Clube do Porto tem alas extraordinários, mas o que é facto é que tanto repetirmos a mesma forma de jogar, as mesmas variações de flancos, as mesmas penetrações pelas alas, o Futebol Clube do Porto pouco tem a acrescentar tem acrescentado nos jogos, e perante treinadores astutos. Eu lembro, por exemplo, o jogo com o Estoril, que o José Conceiro também foi bastante astuto nessa leitura. O Futebol Clube do Porto acaba por ser uma equipa previsível e que tem perdido estes jogos com equipas de maior gabarito. Relembro também a derrota 3-1 frente ao Sporting na Taça, porque não tem soluções. A rotatividade que já sabemos que é uma aposta no Futebol Clube do Porto não tem dado os resultados esperados? O que seriam de esperar? Temos duas questões. Primeiro, a rotatividade tem a ver com o facto de termos uma época duradoura, e estamos em dezembro, e a época termina em maio, junho, portanto, tendo o Futebol Clube do Porto várias soluções para cada posição, faz todo o sentido que mude o jogo. Mas, no entanto, não podemos ser exagerados ao fazer esta análise. Há que estabilizar o 11, como o Benfica fez, e permitir que esse 11 vá obtendo pontos que, nesta altura do campeonato, começam a ser muito necessários. O Porto está a 6 pontos, não está numa posição
situação dramática. Eu na semana passada disse que o jogo não era decisivo e mantenho. No entanto, a situação pode se tornar preocupante caso o Futebol Clube do Porto continue a perder pontos. Eu diria que o Porto perdeu mais pontos, perdeu pontos mais graves com o Estoril e com outros adversários de menor gabarito antes deste jogo com o Benfica. Portanto, relembro, por exemplo, a época de Coadrense, em que o Futebol Clube do Porto perdeu também 2-0 com o Benfica e acabou por ser campeão. Estes jogos grandes, entre equipas grandes, muitas vezes, tendo em conta as características do campeonato português, são menos importantes em comparação com os jogos das equipas pequenas. Os jogos contra as equipas pequenas é que realmente dão campeonatos, e a conquista do título do Benfica o ano passado foi um bom exemplo disso. O Benfica foi superior ao Porto. O Benfica foi mais competente que o Futebol Clube do Porto. O Benfica soube equilibrar-se após uma primeira meia hora em que o Futebol Clube do Porto esteve muito na mão de cima, criou várias oportunidades de golo, chegou ao golo através de um lance fortuito e a partir daí controlou o jogo, deixou-se ser dominado. Teve alguns problemas após a entrada do Quaresma, que de facto foi o jogador mais agitador e mais provocante da equipa portista, temos que o reconhecer. O Benfica veio dar mais velocidade ao jogo do Porto, o Quaresma. Veio dar, não diria mais velocidade, mas mais irreverência. Mesmo numa estratégia errada e obsessiva, o Quaresma conseguia encontrar soluções e conseguia encontrar cruzamentos e lances de perigo até pelo centro do terreno para causar desequilíbrios. No entanto, respondendo mais à tua questão sobre o Benfica, a partir do momento em que se colocou a vantagem, soube posicionar o seu meio-campo de forma a fazer as dobras de forma mais convincente. Samaris esteve um pouco acima daquilo que eu esperava. Enzo Pérez também esteve muito bem na transição defensiva. Talisca também recuou no terreno de forma inteligente para lançar os alas, que esses sim criaram mais perigo. E como tal, o Benfica deixou que o vento do jogo, passa a expressão, corresse a seu favor, e sem ter feito um jogo extraordinário, que o Benfica não é uma equipa que esteja propriamente avassaladora nesta fase da época, mas conseguiu pôr-se a favor da corrente para vencer o jogo de uma forma competente, e não há nada a dizer sobre a justiça do resultado. E o Lima deu a vitória por 2-0. Sim, o Lima continua a ser um talismã para a equipa encarnada nos jogos contra o Futebol Clube do Porto. Penso que até nem foi o jogador que mais me encheu o olho da equipa do Benfica, mas foi um jogador que esteve no primeiro golo, aproveitou uma falha defensiva grave da equipa do Porto. No segundo golo aproveitou uma recarga. É um jogador que, sem ter feito um grande jogo, tem essa tendência de aparecer nos grandes jogos para dar pontos à equipa do Benfica, e há que dar mérito por isso, que é um jogador que vai aparecendo sempre que a equipa lhe exige, e é como eu te disse, não fez um grande jogo, não fez um jogo de encher o olho, mas esteve no momento certo, à altura certa. Portanto é isso que compete a um ponta de lança, e pouco a acrescentar em relação a isso. Muito bem. E se o Benfica venceu o Clássico no Estádio do Dragão, ontem perdeu frente ao Braga? Sim, o Benfica optou por fazer alguma rotatividade, deixou o Luizão de fora, deixou o Samaris de fora, colocou o Olajo ao invés do Talisca, por exemplo, e o Benfica, que não tem um plantel muito versátil, com muitas soluções, acusou um pouco, em face da lesão do Enzo Pérez também, que teve que sair a meio do jogo. E o Benfica acusou esse toque e essa falta de soluções. Não quero com isso tirar mérito ao Braga. O Braga fez um jogo muito inteligente na segunda parte, teve um meio-campo muito combatente e muito criativo, e depois teve um jogador que se vai evidenciando na equipa do Braga, que é o Pardo. O Pardo jogando na linha, jogando no meio. Com o Josualdo Ferreira aprendeu muito isso, passou muito da linha para o meio, e torna-se um jogador fundamental e um jogador com muita capacidade para ir para outros voos, e o lance do segundo golo é exemplificativo disso mesmo. A vitória acaba por ser justa, apesar da pressão final do Benfica poder ter dado num ou noutro lance o empate, mas o Braga teve mérito na forma como explorou algumas deficiências e alguma falta de rotina por parte dos jogadores que entraram, nomeadamente o Cristante. Aproveitou mesmo essa lacuna para se superiorizar e ir ganhando fôlego ao longo do jogo, para na segunda parte, também num lance de falha. O primeiro golo do Braga é um lance de uma falha encarnada um pouco grave, mas a sorte faz os campeões, e o Braga só tem que estar contente, e agora é um dos principais candidatos à conquista da Taça de Portugal. E era isso mesmo que também ia dizer. O Braga segue então em frente na Taça de Portugal, e o Benfica é então eliminado pelo Braga com o resultado final de 2-1. Fazemos agora a antevisão deste fim de semana.
que é que se prevê para este fim de semana em relação aos jogos dos 3 principais? Ora bem, a jornada começa hoje com o Futebol Clube Porto Vitória de Setúbal. Não é normal uma equipa grande ceder 2 maus resultados seguidos e até por essa regra matemática eu prevejo a vitória do Futebol Clube do Porto. Seja como for, apesar de ferido e apesar de cambaleante, o Futebol Clube do Porto tem muito mais argumentos para vencer o Vitória de Setúbal, que continua a ter problemas na frente de ataque. Viu-se o jogo da passada jornada contra o Boa Vista. Apesar da pressão que fez, continua a ter problemas na finalização e na criação de desequilíbrios na dianteira. O Futebol Clube do Porto não vai ter Casemiro e Ruben Neves, não sei até que ponto é que jogará Herrera na posição 6 ou se Campanha será chamado à titularidade. Mas mesmo com alguns problemas ao nível da falta de criatividade no seu jogo, que eu penso que é o aspecto mais bicudo do jogo do Futebol Clube do Porto, penso que o Futebol Clube do Porto ganhará o jogo com naturalidade. Passamos depois a um Benfica-Gil Vicente, que é um jogo do primeiro contra o último. O Gil Vicente, que eu não tenho acompanhado muito, penso que também não terá grandes argumentos para fazer face a um Benfica que, em face da eliminação da Taça de Portugal e das competições europeias, não quer facilitar de forma nenhuma no campeonato. Portanto, também em face dos valores das duas equipas, penso que o Benfica vai acelerar e vai resolver o jogo rapidamente. Tarefa mais complicada terá o Sporting, que vai visitar o Reduto Nacional da Madeira. O Nacional da Madeira, que é uma equipa que se vem construindo agora com mais poderio ofensivo. O Marco Matias tem subido muito rendimento a nível da ala, bem acompanhado pelo Rondon e poderá ser uma equipa que também com alguns elementos de talento no centro do terreno, que jogadores criativos e muito bons no 1 contra 1, que pode causar alguns problemas a um Sporting que continua muito débil na zona central. Viu-se mais uma vez contra o Vizela, voltou a sofrer golos de bola parada e como tal, se até o Vizela, com todo o respeito pelo Vizela, que é uma equipa do Campeonato Nacional de Séniores, consegue marcar golos ao Sporting em bola parada, as probabilidades aumentam para uma equipa da Primeira Liga, e o Sporting tem vindo a sofrer muitos golos, tem vindo a sofrer golos regularmente ao longo de todas as jornadas, e vamos ver uma das fragilidades do Sporting, a principal fragilidade do Sporting. Penso que só o Paulo Oliveira, o Cédric, tem estado numa queda de rendimento absolutamente brutal. No nível de flanco esquerdo, a lesão de Jefferson não tem sido correspondida da mesma forma pela prestação do Jonathan. Só mesmo o Paulo Oliveira é que tem estado a um nível que se exige no Sporting. William Carvalho também não tem sido o mesmo da última temporada, e muito embora o Sporting, como eu tenho dito várias vezes aqui, tem estado muito bem organizado, há um grande trabalho do treinador, eu penso que estas debilidades podem sair muito caras, e estes pormenores podem sair muito caros em jogos frente a equipas como o Nacional, por exemplo. Muito bem. Aqui então a antevisão daquilo que será o fim de semana, que depois entrará também em férias. Exatamente, será um tempo para se fazerem algumas reflexões e ponderações e para agitarmos também o mercado de transferências. Do qual teremos a oportunidade também de falar no nosso próximo comentário. Gil, para terminarmos também este comentário, falamos agora de Pedro Proença. Sim. Ao que tudo indica, estará de fora da final do Mundial de Clubes. Houve uma grande pressão por parte dos dirigentes do São Lourenço para que fosse um árbitro não europeu e não sul-americano a apitar o jogo. Eu penso que isso é uma questão estratégica. O São Lourenço, com o Real Madrid, que irá jogar. O São Lourenço terá poucas hipóteses eu vi o jogo do São Lourenço com o Auckland. O São Lourenço, na minha opinião, terá poucas hipóteses para fazer face ao Real Madrid e tenta, a meu ver, encontrar estas manobras de diversão para causar alguns distúrbios em torno do jogo, que permitam criar alguma instabilidade. Mas penso que com Pedro Proença ou sem Pedro Proença, que o Real Madrid sairá vencedor da partida. Em relação ao Pedro Proença, há agora vários movimentos que apelam à sua continuidade. Será uma decisão pessoal que teremos de respeitar, mas seja como for, se ele abandonar, será um dos melhores árbitros portugueses de todos os tempos e um nome muito forte ao nível do futebol português. Que levou a arbitragem portuguesa mais longe. Muito obrigado, Gil. Obrigado. Aproveito também desde já para desejar um bom Natal, porque depois só estaremos aqui. Desejo também um bom Natal a todos os telespectadores. Muito bem, Gil. Boas festas e até para a semana. Até para a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Mondego até meio da manhã.
Neblina ou nevoeiro matinal persistindo em alguns locais das regiões do interior até final da manhã. Formação de geada, em especial nas regiões do interior. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 5 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa, a mínima será de 7 graus e a máxima de 15. E em Faro, a mínima será de 8 graus e a máxima de 19. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.